O relógio não anuncia vitória, só marca minutos. E é nesses minutos quando ninguém vê que vidas se decidem. O herói do seu futuro não aparece uma vez só. Ele reaparece todo dia. Chegue onde os outros não chegaram por repetir o pequeno. Ninguém vai aplaudir sua rotina, mas a pessoa no espelho vai reconhecer um silêncio que virou força. Você tem 1 centímetro a cada dia. Use. Em 10 anos, é distância suficiente para ser outra pessoa. Parece pouco, parece lento, mas o tempo respeita quem insiste. Em alguns meses você sente a diferença. Em alguns anos você se torna irreconhecível. E quando finalmente olharem para você e chamarem de extraordinário, só você saberá que tudo começou aqui, no minuto que ninguém viu. Fique até o final e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa viver o extraordinário. Acordou às 4 da manhã pelo 287º dia seguido, sem alarme, sem motivação, sem razão aparente para continuar. Lá fora, chuva. Dentro, o mesmo silêncio de sempre. Ninguém sabia o que estava construindo. Ninguém aplaudia. Ninguém via. E foi exatamente ali, naquele momento em que tudo dizia para continuar. E foi assim que entendeu que já havia algo diferente. Não era sobre força, era algo sutil. E poucos conseguem aproveitar ao máximo. E hoje você vai entender o que é essa coisa. E por que ela é a única diferença real entre quem chega lá e quem fica para trás. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso vai parecer simples demais para ser verdade. A maior parte das pessoas que fracassa não fracassa por falta de inteligência. Não fracassa por falta de oportunidade. Não fracassa por azar. Ela fracassa porque para. Porque um dia acorda sem vontade e decide que aquele é um bom dia para descansar. Depois, 2 dias. Depois, 1 semana. E quando percebe, o projeto que prometia tudo virou mais uma lembrança dolorosa de algo que poderia ter sido. Esse ciclo tem um nome. E o nome não é preguiça. Não é fraqueza. O nome é ausência de constância. E constância não é o que a maioria pensa que é. Constância não é acordar todo dia empolgado. Não é aquela energia de começo de ano que dura 3 semanas. Constância é a disciplina fria de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Especialmente nesses momentos, é aqui que os fracos param e os fortes avançam. Não porque os fortes sentem mais vontade, mas porque os fortes entenderam que vontade não tem nada a ver com isso. Epicteto disse algo que poucos têm coragem de levar a sério. Ele disse que nenhuma coisa grande é criada de repente, que assim como um figo precisa de tempo para amadurecer, tudo que vale a pena na vida exige um ritmo. Uma cadência que não pode ser apressada. Mas o mundo hoje te vende o oposto disso. Te vende resultado em 7 dias, corpo em 30 dias, sucesso em 90 dias. E quando você não consegue em 90 dias, você assume que o problema é você, que você não nasceu para isso, que outros têm alguma coisa que você não tem. Isso é uma mentira. E é uma mentira cara. A verdade é que o poder da constância é invisível no começo. Você faz. Faz de novo. Faz mais uma vez. E parece que nada muda. Parece que você está no mesmo lugar. Mas por dentro, algo está acontecendo. Algo que a maioria nunca vai ver porque desistiu antes de chegar nesse ponto. Você está se transformando. Pensa em uma árvore. Não a árvore que cresce mais rápido, a árvore que aguenta tempestade. A árvore cujas raízes foram aprofundadas por anos de resistência silenciosa. Essa árvore não cresceu em 1 semana. Não cresceu em 1 mês. Ela foi construída repetição por repetição, dia por dia, estação por estação. E quando a tempestade chegou, todas as outras caíram. Ela ficou de pé.
Isso é o que a constância faz com você. Ela não te torna mais rápido. Ela te torna inabalável. E inabalável vale infinitamente mais do que rápido. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que decide ser constante. Um momento que eu chamo de o Vale da Invisibilidade. É quando você já começou, já passou do entusiasmo inicial, já criou a rotina, mas os resultados ainda não vieram. Ninguém ainda percebeu. O mundo ainda te ignora. Esse é o momento mais perigoso. Porque é o momento em que a voz interna começa a perguntar: para quê? Vale a pena? Está funcionando mesmo? E a maioria para aqui, exatamente aqui. Um passo antes de onde tudo muda. Porque o que essa maioria não sabe é que o Vale da Invisibilidade não é sinal de fracasso. É sinal de que você está no caminho certo. É o processo funcionando exatamente como deveria funcionar. Você ainda não vê os frutos porque o fruto não amadureceu. Mas as raízes estão lá, mais profundas do que ontem, mais fortes do que na semana passada. Quem entende isso para de procurar aplausos no meio do caminho e começa a encontrar força no próprio processo. Mas agora eu preciso te dizer algo que poucos criadores de conteúdo têm coragem de falar. Constância não é perfeição. Não é acordar todos os dias às 4 da manhã sem falhar nenhum. Não é uma sequência intocável de dias perfeitos. Constância real é a capacidade de retomar. É cair hoje e levantar amanhã. É perder um dia e não deixar que um dia vire uma semana. É entender que um tropeço não cancela tudo o que foi construído. Marco Aurélio registrou isso nas suas meditações. Quando você tropeça, volte ao caminho de imediato. Não permaneça fora dele. Essa é a diferença entre disciplina e perfeccionismo. O perfeccionista para porque errou. O constante retoma porque sabe que o erro é parte do processo. E é essa mentalidade que transforma pessoas comuns em referências. Agora eu quero que você pare por um segundo e se faça uma pergunta honesta. Em qual área da sua vida você tem sido apenas motivado de vez em quando, em vez de disciplinado todos os dias? Pode ser no treino, pode ser no estudo, pode ser no negócio, pode ser nos relacionamentos, pode ser no desenvolvimento da sua mente. Identifica essa área, porque é exatamente lá que a constância tem mais poder para mudar a sua vida. E a mudança não começa com um plano perfeito, começa com o menor gesto possível, repetido todos os dias. 2 páginas de um livro, um treino de 15 minutos, uma ação no seu negócio, uma conversa honesta, uma escolha melhor do que ontem. Pequeno, mas todos os dias. Porque o pequeno repetido não é irrelevante. O pequeno repetido é a fundação de tudo que é grande. Existe uma confusão que destrói mais projetos do que qualquer obstáculo externo. A confusão entre motivação e constância. Motivação é emoção. É volátil. Aparece quando você está inspirado, quando viu um vídeo impactante, quando a vida está indo bem, e some quando o cansaço chega, quando o resultado demora, quando a realidade mostra que o caminho é mais longo do que parecia. Quem age apenas quando está motivado vai fracassar. Não porque é fraco, mas porque dependeu de algo instável para sustentar algo que exige solidez. Constância é diferente. Constância é a decisão tomada uma vez e executada sempre, independente de como você está se sentindo, independente se alguém está vendo, independente se o resultado já apareceu ou ainda não. Ela não precisa de combustível emocional. Ela se alimenta de algo mais profundo, de identidade, de quem você decidiu ser. E quando a constância vira identidade, você para de precisar de motivação para agir. Você age porque é isso que você é. Pensa nas pessoas que você mais respeita.
Não as que tiveram sorte, não as que nasceram com vantagem, as que você genuinamente respeita por quem se tornaram. Aposto que a história de todas elas tem uma coisa em comum. Em algum momento elas continuaram quando a maioria parou. Seguiram quando seria mais fácil desistir. Repetiram quando o resultado ainda não tinha aparecido. Não foi talento, não foi sorte, foi constância. E aqui está o que torna isso poderoso para você. Constância não exige que você nasça com nada especial. Ela exige apenas que você apareça, todo dia. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que de forma imperfeita, mas que você apareça. Isso está ao alcance de qualquer pessoa, incluindo você, incluindo hoje. Vou te dar agora algo prático, porque teoria sem aplicação é entretenimento, não transformação. A primeira coisa que você precisa entender é que o problema não é começar. Todo mundo começa. O problema é continuar depois que a empolgação inicial vai embora. E ela sempre vai embora. Então, a estratégia não pode depender de empolgação. A estratégia precisa ser construída para funcionar mesmo quando você está no pior dia. Como você faz isso? Primeiro, você torna a ação pequena demais para falhar. Tão pequena que não existe desculpa razoável para não fazer. Não 10 quilômetros de corrida, uma quadra, não um capítulo inteiro, 2 páginas, não 1 hora de estudo, 10 minutos. Segundo, você torna a ação visível. Coloca o livro em cima da mesa. Deixa o tênis separado na noite anterior. Cria um lembrete visual que te reconecta com o compromisso que você assumiu consigo mesmo. A disciplina invisível some. A disciplina visível permanece. Terceiro, você para de medir pela velocidade e começa a medir pela direção. Não se pergunta se chegou rápido. Se pergunta se está mais perto do que ontem. Esse desvio de perspectiva muda tudo. Porque quando você mede pela direção, cada pequeno passo conta. Cada ação no caminho certo é uma vitória real. E vitórias reais constroem momentum. E momentum constrói constância inabalável. Tem algo que acontece com o tempo que a maioria das pessoas nunca experimenta porque para antes. Quando você mantém a constância por tempo suficiente, ela para de ser um esforço e se torna parte de quem você é. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. Você para de precisar se convencer. Você simplesmente age. Isso não é magia. É neurologia. É o seu cérebro entendendo que aquela ação é parte da sua rotina, parte da sua identidade, e resistindo a ela da mesma forma que resistiria a escovar os dentes. Esse é o destino do constante, não o topo imediato, mas a transformação interna que torna o topo inevitável. E quando as pessoas ao redor percebem essa transformação, elas chamam de talento, de dom, de sorte, porque não viram o processo. Não viram os 287 dias sem plateia. Não viram as manhãs sem vontade. Não viram as noites de resultado invisível. Só viram o resultado. E assumiram que ele veio fácil. Não veio. Veio de constância. Agora eu quero voltar àquele homem do começo do vídeo. O que acordou no 287º dia. Sem alarme. Sem motivação. Com chuva lá fora e silêncio dentro. Ele não acordou porque queria. Acordou porque havia decidido ser o tipo de pessoa que acorda. Porque havia construído em si mesmo uma identidade que não dependia de como o dia parecia antes de começar. Esse homem não era excepcional quando começou. Era comum. Era cheio de dúvidas. Era parecido com você. O que o tornou diferente foi uma única decisão repetida dia após dia, depois dia. A decisão de aparecer. Mesmo sem plateia.
mesmo sem garantia, mesmo sem certeza. E essa decisão, composta por meses e anos, construiu algo que nenhum talento natural poderia construir. Construiu um caráter, uma reputação, uma vida. E eu vou te dizer a verdade final sobre constância, que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo precisa. Não existe atalho, não existe fórmula que substitui o tempo, não existe estratégia que substitui a repetição. O único caminho é aparecer, fazer, retomar quando cair, fazer de novo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que o que parecia impossível se torne inevitável, até que o que era esforço se torne identidade, até que quem duvidou precise aceitar que você chegou. Não por sorte, não por talento, por constância. O poder da constância é silencioso no começo, mas é o único poder que realmente transforma vidas. E agora, você sabe disso. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento a partir de hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, declara nos comentários agora mesmo a frase: "Eu escolho a constância", não como frase bonita, como uma decisão real. Porque quando você escreve isso, você está dizendo para si mesmo que a partir de hoje, você não depende mais de motivação para agir. Você age porque decidiu. E se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo que vai construindo sua mentalidade semana após semana, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque constância também se aplica ao seu desenvolvimento. E esse canal existe para te acompanhar nesse caminho. E nos vemos no próximo vídeo.